Olá pessoal do canal Fé e Política, tudo bom? Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Hoje eu quero ler um editorial do Estadão que saiu ontem. Pessoal, me surpreendi com o Estadão. Há muitos anos eu tenho assinatura nesse jornal e já tinha perdido a esperança de que eles fossem fazer alguma crítica a esse governo. Mas ontem me surpreendi com um editorial batendo muito no presidente da República. Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, eu vou ler aqui o editorial do Estadão, que foi publicado ontem, e é uma crítica pesadíssima contra o presidente da República. Então, é necessário que muitas pessoas acordem, muitas pessoas percebam o erro que foi deixar o Brasil durante muitos anos na mão dessas pessoas que jamais tiveram um projeto de país, jamais pensaram nas pessoas. Então vamos lá, olha lá. O umbigo de Lula. O Brasil poderia erguer pontes entre o Ocidente e o Oriente, entre ricos e pobres, mas essas possibilidades foram pulverizadas pelo narcisismo, o cinismo e o sectarismo de Lula. Então vamos começar a leitura. Quando olha para seu umbigo, o presidente Lula da Silva imagina ver o mundo. A passagem do demiurgo pela Assembleia Geral da ONU foi um retrato penoso de sua decadência e da desmoralização para a qual ele está arrastando a política externa brasileira. Pessoal, eu jamais imaginei que o Estadão pegaria tão pesado assim. Vocês sabem o que aconteceu lá na ONU, não é? Microfone desligado, entendeu? E as pessoas não dando nenhuma atenção a esse que sempre se achou o homem que iria resolver todos os problemas da humanidade. É triste quando não se sabe quem realmente é. No plano ideológico, tudo é reduzido a uma grande conspiração dos ricos contra os pobres. Esse foi um discurso que pegou muito aqui no Brasil e que, infelizmente, deu popularidade a esse indivíduo que jamais construiu nada para essa nação. Nós estamos no atraso, na rabeira do que estão fazendo nações que no passado eram inferiores a nós economicamente, tecnologicamente, militarmente, e todos nós vamos descobrindo aos poucos. Eu não, porque há muito tempo eu já sei dessas coisas, mas as pessoas vão descobrindo que depois da Nova República, todos esses governantes, talvez com exceção do Bolsonaro, Paulo Guedes, ficarão na história como os idiotas úteis, usados pelos políticos das nações desenvolvidas para produzir o atraso do país, do Brasil. E se nós estamos ficando para trás, é graças a esses indivíduos que ainda estão por aí. Então vamos continuar aqui. No plano pragmático, tudo se passa como se os conflitos globais pudessem ser solucionados em conversas de botequim. Lembram dessa história? Antes das eleições de 22, que ele iria resolver a guerra da Rússia com a Ucrânia, sentado numa mesinha de bar tomando uma cervejinha? Quem é que acredita nisso, gente? Por favor. É preciso dizer que naquilo que tem de genuíno o sonho de Lula, ainda que limitado por seu enquadramento progressista, seria pertinente e até em certa medida factível.
Basicamente, é a ideia do Brasil protagonizando alguma liderança numa coalizão do chamado Sul Global para obter concessões dos países desenvolvidos. Como é que você senta na mesa com grandes nações quando você não tem nada praticamente para oferecer? É ridículo achar que isso é possível. Do ponto de vista estrutural, o Brasil é uma potência pacífica na região latino-americana, um grande exportador de alimentos, guardião de minerais e biomas críticos, e ainda conta com um quadro diplomático competente. Eu tenho minhas dúvidas em relação a essa última parte, em função daquilo que nós estamos assistindo no mundo, daquilo que nós estamos assistindo acontecer no país. Então, o fato é que a maioria das nossas instituições estão depauperadas no caminho, não é, da ruína, e nós precisamos rever rapidamente essa questão. Do ponto de vista conjuntural, Lula tem, ou ao menos teve, carisma, não é suficiente. Carisma não é suficiente para resolver os problemas de uma nação. E sua vitória sobre Jair Bolsonaro foi vista com bons olhos pelas lideranças democráticas, a começar pelo americano Joe Biden. É verdade. O Lula acabou de ser barrado num evento onde estava Joe Biden, Bill Clinton. Percebe? Eles tiraram ele da cadeia, mas não para que ele participe da festa com eles, mas para cumprir alguma agenda, alguma coisa que só mesmo ele poderia fazer. Alguma coisa, claro, não muito republicana. Não é isso? É vergonhoso para o país. Continuando, a conjunção do G20 em 24 e da COP30 em 25 ofereceria condições para o Brasil se projetar, erguer pontes e promover negociações. Tem muitas dúvidas a respeito disso. O Brasil não detém mais essa capacidade. O que acontece é que nós somos uma nação que produz muitos alimentos, que tem um grande território e uma grande população. Mas, politicamente falando, nós somos aquele anão diplomático que certo embaixador de Israel falou. É isso que sobrou para nós, entendeu? Porque continuamos com esses velhos políticos, essas pessoas sem imaginação, sem criatividade, sem soluções. Isso está acontecendo. Mas para que isso funcionasse, o presidente precisaria combinar de maneira crível credenciais democráticas. Quando ele se une à Venezuela, a Nicarágua, a Irã, a todas essas nações não democráticas, vamos falar dessa forma, inviabiliza a intermediação, não é? O Brasil deixa de ser um negociador confiável. É muito complicado essa questão aqui. Movida, porém, pela megalomania de Lula, inspirada pela ideologia perniciosa de Celso Amorim, a diplomacia presidencial se choca com a realidade da maneira mais grotesca, e dos destroços de um sonho resta apenas uma massa incongrua de delírios. É bom que o Estadão, sendo um grande jornal brasileiro, traga essa confirmação daquilo do que muita gente no país já sabia, já sabe, não é? De forma atrasada, não é? Mas, enfim. Em questões em que o Brasil tem
escassa capacidade de influência, como a governança global, a geopolítica na Europa e no Oriente Médio, Lula foi grandiloquente, mas oscilou entre quimeras irrealistas e o mais bruto cinismo. É achar que falar qualquer coisa não pode manipular pessoas inteligentes. É aquela questão de que eu sou o cara da política, eu sou o Ronaldinho da política, o Pelé da política. Esse tempo passou, isso aí ficou para trás há muito tempo, e é necessário que o país acorde em relação a isso. Onde o Brasil poderia dar exemplo de responsabilidade e liderança, como no meio ambiente ou na geopolítica latino-americana, foi omisso em relação principalmente à questão da Venezuela agora com as eleições fraudadas e em relação à questão do meio ambiente, porque eles sempre quiseram um culpado para aquilo que estava acontecendo em relação ao meio ambiente, principalmente o governo Bolsonaro foi muito atacado em relação a isso, e agora nós estamos vendo o resultado. O Brasil inteiro está queimando. Que espetáculo deprimente foi ver jovens lideranças como os presidentes da Ucrânia e do Chile passando descompostura em Lula, ao sugerir que se Volodymyr Zelensky fosse esperto, aceitaria a proposta de paz do Brasil. As lideranças democráticas talvez até tenham visto com condescendência as platitudes de Lula sobre a reforma da ONU. O microfone foi até desligado. E suas promessas de liderá-la, mas se frustraram com sua evasão sobre a questão mais premente na América Latina, o recrudescimento da ditadura de Maduro, e com o vácuo de ofertas do Brasil em relação ao meio ambiente, que não literalmente apagar incêndios, e certamente estão desconfiadas de seu alinhamento com China e Rússia. Eis a dura verdade para China, Rússia, Irã e outras autocracias. Lula não passa de um idiota útil para o Ocidente. Ele é, na melhor das hipóteses, um fanfarrão inútil e, na pior, um ressentido cínico. Então, certamente é isso que vai ficar nos livros de história. Principalmente Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva serão chamados de idiotas úteis. É isso que está acontecendo agora no mundo. Vamos voltar aqui. Certamente é isso que vai acontecer. Esses governantes brasileiros dos últimos 30 anos ficarão na história como aqueles idiotas úteis, usados, manipulados, e em função da ânsia pelo poder, jamais cederam aos seus interesses pessoais em detrimento da nação. E é isso que aconteceu com o Brasil. O Brasil não se desenvolveu, o Brasil hoje está carente de tecnologia, a educação brasileira foi destruída e nós precisamos urgentemente de quadros políticos que sejam pessoas atualizadas com o pensamento do povo brasileiro. E talvez por isso, na eleição da capital paulista, o Pablo Marçal esteja se despontando, porque é um jovem que traz uma série de novidades para a política. E as pessoas estão cansadas desse modelo retrógrado, estão cansados da esquerda, estão cansados de promessas não cumpridas. E
Nós precisamos virar essa página urgentemente. O Brasil está se perdendo. O Brasil precisa urgentemente de uma atualização na política, porque o mundo passa por várias crises, vários problemas. E infelizmente nós estamos perdendo tempo com aquilo que não deu certo. É isso aí, pessoal. Então, um grande abraço, tudo de bom, até a próxima. Curte, comenta e compartilha.